Irmãos que já chegaram e aqueles que prestam culto pela internet, graças a Deus, queremos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque chegou o momento do nosso culto público, obrigado porque nesse ajuntamento o Teu Espírito nos edifica, nos orienta, nos alimenta e também nos direciona. Obrigado, Deus querido, muito obrigado. Abençoe sim, Pai, com Tua palavra, com Tua graça, com Tua direção e força a vida de cada um de nós. Nós nos apresentamos depois de uma semana bem agitada e pedimos a Tua direção sobre nós, o Teu povo. Abençoe, ó Deus, esse ajuntamento aqui. E os irmãos que prestam culto ao Senhor pela internet, que o Senhor os favoreça também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Trago para vocês um forte abraço da dona Odila. Estive com ela na sexta-feira e ela está bem, graças a Deus está bem. Tem dormido bem, tem se alimentado bem, está sendo bem cuidada pela família. Recebam o abraço dela. Trago um abraço para vocês do presbítero Manuel Arantes. Fui levar a ceia para ele e ele está bem cuidado também. Nós louvamos a Deus pela vida dele. E ele mandou então um abraço para a querida igreja. Então receba esses 2 abraços, tá bom? Quero agradecer à igreja todo o carinho que vocês estão tendo em relação à saúde da Beth. Tivemos uma das melhores semanas desde dezembro. Ela conseguiu andar bem, em linha reta, sem apoio de parede. Está bem, fez visitas essa semana. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado às orações dos irmãos. Demos entrada nesse processo de cirurgia. Fizemos o que era para se fazer, né? Em termos de consulta com cardiologista, com anestesista. Essa semana deveremos receber a resposta do plano de saúde. Provavelmente a cirurgia, se acontecer, deve acontecer ali para maio. Eu estou querendo que seja depois do dia 20 de maio, para que ela possa ir passar o Dia das Mães com os filhos em Brasília e receber o carinho deles lá. Nossa oração, nosso desejo é esse. Irmãos, próximo domingo, nós teremos o domingo mais importante de todo o ano nesta igreja. Enquanto eu for pastor aqui, o domingo de Páscoa será o domingo mais importante da igreja. Mais importante do que o Natal, mais importante do que o aniversário da igreja, mais importante do que qualquer outro ajuntamento. Porque na Páscoa nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A razão da importância da Páscoa é esta mesma, a ressurreição do Senhor Jesus. Uma cruz vazia, um túmulo vazio, mas um trono cheio. O nosso Rei venceu, o nosso Senhor venceu. E eu quero convidar vocês para um culto especial. Um culto especial. O culto vai ser 8 horas da manhã. Por que 8 horas da manhã? Exatamente para fazer diferença entre qualquer outro culto. Esta é a ideia. Tornar ele diferente, para que fique na memória de cada um de nós. Um tempo desse eu fui pregar numa igreja em São José, e o pastor eu não conheci, ele se apresentou a mim e disse que há alguns anos atrás ele estava aqui na igreja num culto de Páscoa. E naquele culto de Páscoa, em que nós trouxemos a memória, os efeitos da criação da Páscoa e a ressurreição do Senhor, o filho dele nunca esqueceu. E na época ele tinha 6, 7 anos. E ele sempre lembra o que é Páscoa. E então eu agradeço ao Senhor por isso. Então, neste domingo, 8 horas, nós vamos trazer a lembrança da instituição da Páscoa.
e vamos participar dos elementos que foram instituídos como Páscoa. Pão sem fermento, ervas amargas e carne de cordeiro. Queremos fazer isso de uma forma rápida, apenas para trazer à memória como foi a sua instituição. E vamos trazer isso para a cruz de Cristo e a ressurreição do nosso Senhor. Vocês estão convidados e convidados a convidarem outros também, para que eles entendam o que é Páscoa, o que é ressurreição. É esse o objetivo nosso naquele domingo, 8 horas da manhã. Eu quero agradecer ao Alan Caster, como ministro de ensino desta igreja, que junto com a direção da igreja está geminando o culto e a EBD numa peça só. Vai ser uma coisa só. Então, por conta disso, os professores e os alunos que normalmente chegariam por volta de 10 horas para a EBD, precisam chegar às 8 horas da manhã, tá bom? Para alguns, eu até posso entender que seja 8 horas da madrugada. Mas se for, não tem problema. Vai valer a pena, 8 horas da madrugada. Tá bom? Venha, traga alguém que não conhece Jesus, traga alguém que comemora ainda a ressurreição de forma errada, e nós iremos então trazer toda esta realidade para a Bíblia. Tá bom? Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Quero de todo o meu coração agradecer ao pastor Barnett o excelente auxílio que nos deu hoje por ocasião do batismo de manhã. Apesar das suas limitações físicas, ele aceitou trazer para a gente a ministração do batismo. E aquilo ficará na memória de todos nós, em especial da sua neta. Que coisa boa! Então eu quero agradecer ao pastor Barnett por isso. Romanos 16. Versículo 1 e o versículo 2 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Nos últimos 2 anos, esta igreja recebeu como membro o Everton e a Eliane. Eles não são protetores, eles são colaboradores. Eles vieram, nos procuraram e se misturaram de tal forma na membresia da igreja que a gente já nem mais lembrava que eles não haviam sido recebidos, dado o envolvimento deles em qualquer atitude da igreja, tanto fora como dentro. Eles estavam presentes. E nós, hoje, alguns membros do conselho se reuniram e estão recebendo eles como membros desta igreja. Eu queria recebê-los aqui à frente, por gentileza. Eu queria que o Josué os acompanhasse, o presbítero Josué, estivesse aqui à frente. Este é o Everton e a sua esposa. São servos do Senhor há muito tempo e foram enviados para nós como um presente. Por isso, eu recomendo, e o conselho da igreja recomenda, que eles sejam recebidos como convém aos santos, e para que nós possamos ajudá-los em tudo que de nós vieram a precisar, porque tem sido protetor, e no caso, colaborador de muitos, inclusive desta igreja. Queria que nós orássemos agora. O presbítero Josué, que estava na reunião, vai orar, pedindo que esta caminhada
seja um tempo de bênçãos, edificação para eles e para a igreja. E com isso, eu quero inclusive pedir perdão a eles pela demora em conversar com eles. Eles estavam tão presentes em nosso meio que a gente não lembrava disso. Eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé, por favor. Vamos orar. Oremos. Obrigado a Deus, porque estamos aqui na tua casa para aprender um pouco mais da tua palavra e louvar o teu nome e te adorar, ó Deus. E feliz, ó Pai, porque nesse rebanho chegou mais 2 irmãos em Cristo, que já estavam misturados a nós, já estavam congregando conosco, já estavam orando conosco, ó Deus. E hoje, apenas uma formalidade, eles estão aqui na nossa igreja, ó Deus, membros da nossa igreja. Que eles possam se sentir amados, que eles possam se sentir cuidados por nós, e que nossa igreja, ao recebermos eles, possamos orar e acompanhá-los, ó Pai, na sua caminhada de fé. Obrigado pelo Everton e para a dona Eliane, ó Deus, que estão aqui conosco. Que eles possam usar os dons e os talentos deles aqui nessa igreja, para a honra e glória do teu nome. Mais uma vez estamos alegres, ó Deus, porque eles já fazem parte da nossa família. Continua abençoando essa igreja, que possa crescer, não só em número, mas também na sabedoria do teu conhecimento, ó Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, sejam bem-vindos. Amém, igreja? Sejam bem-vindos em nome de... continuem bem-vindos. Obrigado, Everton. Obrigado, Eliane. Irmãos, por gentileza, ainda em pé, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Somos agradecidos a todos os irmãos que vieram cultuar o Senhor aqui. Me alegra e honra. Pastor Vinícius foi pregar a palavra de Deus na nossa congregação em Bragança Paulista. Ele saiu por volta de 16 horas e deixou então essa recomendação e o abraço para a igreja. Foi ele, a sua esposa e 2 outros irmãos que vão auxiliar no louvor. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Deus nos abençoe. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Obrigado. É do conhecimento da igreja, já há muitos anos, que em todo segundo domingo de cada mês, nós temos um compromisso, uma data agendada para trazer
a casa do tesouro os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um compromisso que nós temos com o Senhor de entendimento, mas também é um compromisso que temos com o Senhor de amá-lo. Nós entendemos e nós obedecemos a isso. Não é pesado para nós isso. Não é pesado. Não fazemos isso com tristeza. Não, fazemos isso com alegria. Sabendo que ao assim fazer, estaremos participando da maior obra de toda a terra. A obra de Deus. Para nós isso é não um investimento, mas é uma devolução. Nós não estaremos pagando dízimo. Não é uma mensalidade. Não é. Não estamos dando dízimo como se ele fosse nosso. Também não, estamos devolvendo. Aquilo que não é nosso, nós devolvemos. Eu não posso sequer barganhar por aquilo que não é meu. Samuel me emprestou um livro. Eu não posso dizer para ele, Samuel, eu devolvo o livro com uma condição. Ele vai dizer, ué, como assim? Ele vai se apossar do que não é seu? O livro é meu, você já leu, devolva. O dízimo é do Senhor. Eu o amo. E por conta desse amor eu vou devolver o dízimo a ele. É interessante que ele disse que quem assim fizer, ele prometeu abençoar com bênçãos sem medida. O que seria uma bênção sem medida? O mar tem medidas? Tem. O mar tem medida. É grande. Pensa num negócio grande. O mar é grande, mas tem medida. O mar tem começo, tem meio e tem fim, tem limites. O Senhor disse que bênçãos sem medida é maior do que o mar. É a promessa dele. Eu queria convidá-los para a gente fazer isso agora. Nós vamos cantar um cântico. E vamos apresentar ao Senhor os nossos dízimos. Eu queria convidar o Márcio Minix, que viesse aqui à frente e apresentasse ao Senhor uma palavra de gratidão. Márcio Minix é do Conselho Fiscal desta igreja. Ele é relator, é o principal conselheiro do Conselho Fiscal. E ele vai orar ao Senhor para que os nossos dízimos sejam recebidos em Deus e abençoados. Por favor, meu irmão. Oremos. Senhor, agradecemos a possibilidade, a oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa. E, em particular, agora agradecemos esse momento. Sabemos que muitos irmãos fazem a transferência ou dão o dízimo via transferência bancária ou de alguma outra maneira. Mas agradecemos a vida e a atitude de cada um. Que o Senhor esteja tocando profundamente na vida dessas pessoas. E dando a certeza de que essa igreja prima pelo melhor uso desse dinheiro, Senhor. Nós temos visto isso no cuidado e no dia a dia que o Senhor tem nos dado, tem dado à mesa administrativa sabedoria para poder cuidar de toda essa igreja, de tudo que tem que ser feito. Queremos agradecer quem administra e agradecer também as pessoas que abrem prontamente o seu coração para vir dar esse dízimo, essa oferta, tanto para cuidar daqui como cuidar das missões que são feitas. Isso nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Aqueles que puderem. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Vamos agora dar início ao nosso período de louvor. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante sua muita grandeza. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E louvamos agora nesse mês de abril, que nós comemoramos a Páscoa, louvamos ao Senhor, especialmente porque Ele enviou Jesus para morrer por nós, para vencer a morte, para nos dar a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, e por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus, foste morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos ferimentos dele nós fomos curados. E ele nos tornou os nossos corações alvos mais do que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós os pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Aleluia.
Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém, irmãos. Podem sentar. Muito obrigada. Obrigado. Queria convidar o André Fogaça e a Giovana que viessem aqui à frente. São os nossos seminaristas. Estão longe da comunhão da família, mas não longe do coração de Deus. Eu queria que o João Pedro viesse com eles também. João Pedro está num trabalho intenso e é o seminarista que tem nos auxiliado aqui em várias partes do trabalho. E nós queremos orar por eles e pedir que o Senhor os abençoe. Tá bom?
E agradecer a Deus pela dona Terezinha, que faz aniversário hoje. Eu quero que o Carlos Guedes assim proceda, meu irmão. Agradeça a Deus pela dona Terezinha, seu aniversário, e pelos nossos seminaristas que estão conosco. Bondoso Deus, na tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o dono da vida. O Senhor tem nos abençoado a cada dia, o Senhor tem renovado o nosso fôlego, Senhor, e por isso nós te exaltamos e te louvamos, Senhor. E muito obrigado, então, Senhor, porque também para a dona Terezinha, o Senhor tem sido bondoso e gracioso e tem a abençoado, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. E também te louvamos, Senhor, por esses 3 jovens que aqui estão, que, ó Deus, eles colocaram no seu coração, no seu desejo, se preparar mais para servir ao Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor. Agradecemos a vida deles e, ó Deus, pedimos que o Senhor mesmo os abençoe, que o Senhor mesmo os dê sabedoria a eles, que o Senhor mesmo dê direcionamento a eles, de maneira que eles possam ser realmente preparados, bem preparados, e que o teu nome seja honrado e glorificado pela vida deles. Ó Deus de amor, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Abençoe vocês. Que bom tê-los conosco. Obrigado. Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro, capítulo de número 5. Deuteronômio. Semana passada, o pregador da noite nos passou uma tarefa, um dever de casa. Lembram qual era? Quem lembra? Quem lembra? Levanta a mão. E quem cumpriu? Levanta a mão. Quem tem condição de levantar e falar ele de cor? Eram 2 para decorarmos os 2 primeiros mandamentos, né? E eu queria que nós lêssemos agora Deuteronômio 5, de 1 a 10, e em seguida estaremos estudando o primeiro deles. A ideia nossa é ver o princípio dele, o que está por trás da ordem, porque esse mandamento não era para aquele povo apenas, mas era para nós também, conforme é dito aqui. Vamos ler. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendeis e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Neste tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma em que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Apenas até aqui. Vamos orar? Quero agradecer aos irmãos que aqui estão, os que nos visitam. Muito obrigado. Senhor, só eu e o Senhor sabemos como é que estão os meus joelhos.
mas só o Senhor é capaz de sustentá-los, para que não transpareça que batem um no outro de tanto nervosismo. Eu e o Senhor sabemos das minhas limitações, mas só o Senhor, por amor do teu povo, pode me usar como um vaso para abençoá-los agora. O desejo do meu coração e da minha alma é tão somente ser um instrumento por onde o Senhor vai abençoar o teu povo. Eu suplico por nós que aqui estamos, por aqueles que participam pela internet, bem como suplico que o Senhor abençoe o pastor Vinícius, que traz uso da tua palavra para abençoar o teu povo lá em Bragança. Use-os, ó Deus, e os abençoe ali também, em nome de Jesus. Amém. Amém. De acordo com Deuteronômio 30, versículo 11, os mandamentos que estou transmitindo hoje não são pesados, não estão fora do alcance de vocês, não estão situados no cume de um monte, não será necessário contratar alpinista para escalar o monte e trazê-los para o nível de vocês, para colocá-los em prática. Não há necessidade de muita explicação. Eles não estão do outro lado do oceano. Não será preciso enviar marinheiros para buscá-lo, isto é, não carecem de estudos exaustivos antes de serem postos em prática. Não, a palavra está aqui e agora, tão próximo quanto a língua da boca e o coração do peito. Basta pôr em prática o que ouviram. Amém? Aqui ele diz que o que nós vamos começar a estudar hoje não é pesado, não está longe, não é incompreensível. E o Senhor disse, é para você ouvir, decorar, aprender e colocar em prática. O primeiro mandamento do Senhor que nós vamos estudar hoje, ele é muito forte. Ele é fácil de se entender, de se aplicar e complexo, porque exige de nós mais do que o que a gente imagina. Mas até uma criança é capaz de obedecer. Se ama o papai, ele diz, sim, amo. E aquilo é sincero. O que é que você mais ama? Ele vai dizer, lanchar. Pergunta para o meu neto o que é que ele mais gosta de fazer, ele vai dizer, lanchar. Coisa que ele mais gosta. Chega da escola e a gente pergunta, como é que foi na escola? Foi bom. O que é que você mais gostou? Ele falou, do lanche. Então, comida é com ele mesmo. O grande objetivo do mandamento é fazer com que o João ame mais a Deus do que ao estômago. Porque haverá um dia em que o diabo poderá dizer, transforma essas pedras em pães, já que você gosta tanto de pão. Aí ele precisará naquele momento dizer, é verdade, eu gosto de pão, mas nem só de pão viverá o homem. Ele precisará colocar o amor ao Senhor acima do amor que ele tem pelas coisas que ele julga mais preciosas ou vitais. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Primeiro mandamento, não terás por conta disso outros deuses diante de mim. Temos aqui muito mais do que um mandamento. Temos um princípio. Não é uma lei. Não, é um princípio. Ele vai muito além de uma lei. Como foi dito na semana passada, algumas leis, por trás dela tem um princípio. Pare fora da pista, falou o pregador daquele dia. Mas não é porque está lá que eu vou parar. A ideia é que se eu precisar parar, eu vou parar fora da pista. Essa é a ideia. Qual que é o princípio deste mandamento em que o Senhor se apresenta e antes de declarar
ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa da servidão. Eu sou o Senhor que com mão poderosa libertou a tua vida. A tua vida pertence a mim por direito de criação e por direito de libertação. Você é meu. Ele mostrou que já é o Deus exclusivo daquele povo. E agora ele requer que esse povo seja Deus dele também. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir, por gentileza? Queria convidá-los a colocarem-se em pé para a gente ler esse texto aqui. Esse primeiro. Esses dois que estão aí: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Vamos, eu queria que você ouvisse isso. Eu não quero ouvir a sua voz, mas eu queria que você ouvisse isso. Porque aqui no texto diz: para você aprenda e cuide em cumprir. Então eu queria que você repetisse para você mesmo. Não precisa gritar, falar, mas que você escute o que você está falando. É a palavra do Senhor. Vamos ler? Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Os irmãos podem sentar. Não terás outros deuses diante de mim. Para que a gente possa entender o princípio, vamos ver o contexto em que ele foi colocado. Os israelitas estavam saindo do Egito depois de 430 anos naquele lugar. E ninguém que saiu do Egito conhecia Canaã, conhecia ou tinha intimidade com Deus. Eles conheciam os deuses da terra onde eles estavam familiarizados com muitos e muitos deuses. Havia os principais e haviam aqueles secundários, mas era um panteão enorme de deuses. Tinham deuses para tudo. E eles viram o grande Egito prosperar e dar crédito a esses deuses. De repente aparece Moisés com uma ideia estranha de que só há um Deus. Como? Como é que isso iria entrar na mente deles? E o Senhor então se utiliza de Moisés trazendo 10 pragas que, a bem da verdade, tinham um significado próprio. Cada praga tinha um significado próprio. Ela tinha um objetivo específico. Era atacar os deuses do Egito. O Senhor menosprezava os deuses do Egito. Ou, como disse o meu neto Miguel, o Senhor fazia deboche dos deuses do Egito. Como que dizendo, só há um Deus. E o Senhor, cada praga que apresentava, ele depreciava os deuses locais. Era para mostrar ao Egito que só há um Deus e para fortalecer no povo a ideia de um Deus único. Eles sairiam do Egito com uma única praga. Mas o Senhor utilizou de 10, para que o Senhor fosse tirando não somente o povo do Egito, mas o Egito do povo. Porque tirar o povo do Egito é relativamente fácil. Não dependia do povo e não dependeu do povo, não. O Senhor fez sozinho. O Senhor tirou o povo do Egito com mão poderosa. Não precisou do povo, não. Ele tirou o povo do Egito. A dificuldade não era tirar o povo do Egito, era tirar o Egito de dentro do povo. Aí, por conta disso, ele usa essas pragas, para que o povo visse. Aquele povo viu, aquele povo ouviu, o povo provou, experimentou, e agora o Senhor diz, eu sou o único Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. O seu povo agora estava fora do Egito. Aí o Senhor o leva a um monte, revela um poder extraordinário, a terra inteira naquele local treme,
trovões e vozes ecoam ali, o Senhor se faz presente, o povo escuta, tem tanto medo, que diz para Moisés: fale você conosco e não o Senhor, porque temos medo de morrer. Aí então Moisés tornou-se o porta-voz daquele povo todo. O Senhor falava e Moisés falava com o povo. E depois de 40 dias ele traz então as leis, as tábuas, que na verdade eram princípios. Eu queria reduzir a cada mandamento numa palavra só. E a primeira, para explicar o mandamento, é exclusividade. Primeiro mandamento, exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o contexto. Nós somos um país de muitos deuses. Vocês sabiam disso, né? Muitos deuses. E nós damos nomes de deuses para nossas cidades, para os nossos bairros, para nossas ruas, para o nosso comércio. Nós queremos uma certa afinidade com esses deuses. Nós somos simpáticos a esses deuses. Nós não os adoramos, mas nós somos muito simpáticos a ele. Nós gostamos dele. Todo dia tem um dia de um Deus. Você sabe disso, né? Todo dia. Hoje, 10 de abril, é dia de que Deus? Vamos dar ao nosso filho o nome de um Deus. Quem sabe esse Deus vai nos abençoar. Nós, brasileiros, somos assim. Nós somos simpáticos a esse panteão, a esses deuses. O grande problema não são os deuses fora da gente. Não, esses a gente até pode quebrar. O grande problema são os deuses dentro de nós. Esses que nós elaboramos, que nós criamos, que falamos assim: meu filho é tudo. Gente, que asneira é essa? Seu filho é tudo para quem? Nem para ele mesmo ele é tudo. Nem para ele mesmo. Meu marido é tudo. Que isso? Quer endeusar? Vai dar problema. Então nós somos um povo assim, que queremos tocar os nossos deuses. Não temos imagens lá, mas temos imagens aqui dentro. Às vezes a minha saúde, às vezes o meu emprego, às vezes a minha idade, às vezes a minha aparência é tudo para mim. Não terás outros deuses diante de mim. O princípio é exatamente o mesmo. O Senhor não permitirá. Eu sou Deus zeloso. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Mas faço misericórdia com os que me amam e com os que observam o meu mandamento até 1000 gerações. Esta é a razão que algumas pessoas, carga torta, são abençoados. O Senhor está abençoando ele por conta do tataravô dele, que era um homem temente a Deus e que amava os mandamentos do Senhor. O cara não faz nada certo, mas é abençoado. Esta é a razão. O Senhor está visitando o pai no filho, no avô, até 1000 gerações. Deus é fiel. E assim ele fará. O princípio deste mandamento. Nós que vivemos num país de tantos deuses, que temos padroeiros. Temos padroeiros. A cidade tem, o estado tem, o Brasil tem. E a gente é beneficiado com isso. Nós amamos um número vermelho no calendário. Não é? E alguns números vermelhos no calendário significa o padroeiro da cidade. O padroeiro do estado. O padroeiro do Brasil. Quem que é um padroeiro do Brasil? O único padroeiro, só há um. E atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pai da nação. Bem-aventurado a nação cujo Deus, essa sim é feliz. Essa é bem-aventurado. Então nós temos um Senhor. Ele é o único.
Ele é o nosso Deus. Exclusividade. O primeiro mandamento nos leva a entender isso, gravar e memorizar. Exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim. O que ele está pedindo, o que ele está exigindo, o que ele está mandando para nós é isso. Exclusividade. Não vou defender você, nem mesmo com o seu filho, a quem você orou 20 anos, vindo de uma esposa estéril. Eu quero o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. E eu quero que você mesmo tire a vida dele em sacrifício a mim. Abraão entendeu esta ideia de exclusividade. Ele entendeu. E para ele, o Senhor era exclusivo. Oséias entendeu esta ideia de exclusividade. Quando o Senhor aparece para ele e diz, eu quero que você case. Gente, numa época como essa, tudo que a gente quer é ouvir do Senhor isso. Senhor, eu quero casar. Se o Senhor quer que eu case, beleza, manda. E tem um tempinho que eu estou procurando. E para evitar que eu erre, eu quero que o Senhor mesmo me escolha. E Deus escolheu para o profeta Oséias uma esposa, lembram? Aí você vai imaginar, bem, se o Senhor escolheu, deve ser algo de primeira. E não era, o Senhor o mandou a um meretrício. E falou para ele, de lá você tira uma esposa. E eu até escolhi já. O nome dela é Gomer. E para você não confundir, ela é filha de Diblaim. E ele foi lá e tirou. Só que a mulher veio com todos os costumes de lá do meretrício. Ela se desviou e teve um filho. E ele colocou o nome de Jezreel. Ela desviou e Deus falou para ele, vai lá e pega de novo. Compra a mulher. Mas senhor, você está brincando. Não, vai lá e compra. Senhor, como é que eu... Vá lá e compra a mulher. Ele vai lá e compra. Ele paga por aquilo que era dele. Aí ela tem um filho. Só que o menino nasce não muito parecido com o pai. Está lá na Bíblia, viu? Aí ele chama ela de Lo-Ami. Não é minha filha. Gente, não é que a mulher desvia de novo? E vai para onde? Para a vida antiga. Aí Deus vai a ele e diz, vai lá de novo. Você está brincando? Não, vai lá de novo. Porque esta é a mensagem que eu quero que o meu povo entenda. Porque eu o amei com exclusividade, mas eles se desviam de mim uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai lá, mas é a última vez. Aí ele vai lá e a mulher aparece grávida. Aí nasce uma menininha. Aí o Deus diz, chama ela de desfavorecida. Fora da graça. Consegue imaginar isso? Ele entendeu o que é exclusividade. Ele viveu na carne a exclusividade. Profeta Oséias. Não tem como a gente não amar Oséias quando você conhece a história dele. O princípio deste mandamento é esse. Que o Senhor seja amado acima do seu casamento. Acima dos seus projetos de vida. Acima do seu trabalho. Acima da sua força. Acima da sua vontade. Acima da sua família. O Senhor precisa ser amado porque Ele é amável. É por isso. Não é um mandamento. Como disse o Dino Baby. Lembra o Dino Baby? Pega uma frigideira e bate na mãe. Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Não! É um princípio. É um princípio, meus irmãos. Que eu vou trazer para minha mente, para o meu coração e aplicá-lo à minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a minha vontade, de toda a minha força, com todo o meu entendimento. É um princípio. Eu vou trazer para a minha realidade aqui no Brasil ou em São José. A proposta é esta. O primeiro mandamento, há um princípio que é eterno. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens.
um só Senhor, um só Espírito, uma só fé. Só. Isso não é questionado. Isso não é discutido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Mateus 22, 37. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, Mateus 4, 10. Há um só Deus e Pai de todos, Efésios 4, 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Aí você pensa, isso é Antigo Testamento? Não, não é. É Marcos 12, 29. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O princípio é esse. Um Deus único, exclusividade. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Quantas críticas Israel deve ter ouvido, enquanto todas as nações tinham muitos deuses. Israel alegrava-se na unicidade de um Deus. E nós aqui entendemos isso. De vez em quando você escuta por aí, Deus é pai de todos. Não, não é. Deus não é pai de todos. Ele é pai daquele que constituiu o filho. A esse sim. Ele é pai daqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. A esses deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu o Senhor Jesus é feito filho de Deus. Quem não recebeu é criatura de Deus. O que já é uma coisa extraordinária. Mas não é filho. Ele não é pai de todos. Não. É pai daqueles que o receberam como filhos. Você confessa Cristo Jesus como Pai? Sim, então você é filho. Esta é a ideia. Todos os caminhos levam a Deus. Não, não é verdade. Alguns justificam os seus erros dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não, não. O único caminho que leva a Deus atende-se pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o único caminho. Não há outro. Não existe religião que leve a Deus. Não. Outra verdade que se espalha nesse Brasil panteísta é que toda religião é boa. Nós não falamos de religião aqui, não pregamos religião, mas o Evangelho do Senhor Jesus. A nossa cultura tem vários mediadores, as nossas cidades têm vários deuses e padroeiros, mas o nosso Deus é exclusivo. É único e exige exclusividade. O grande problema é que essa filosofia panteísta, às vezes ela entra na igreja e nós somos tentados a acreditar que é Jesus e batismo. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e dízimo. Não, não, não. É só Jesus. Só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Deus, só. Nada mais. Não há necessidade de acrescentar nada. Jesus é único e só Ele é mediador. Só Ele. As pessoas boas que morrem e vão para o céu não se constituem mediadores da gente. Não! Onde é que você viu isso? Só Jesus. Papai está lá mediando a gente. Não, 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 não. Papai foi um homem santo, beleza, ótimo, pastor querido, presbítero amado, um diácono exemplar, morreu, foi para o céu, está no paraíso, mas não é mediador. Só há um, Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só há um Deus, só há um Senhor, uma só fé. Qual é, portanto, a concorrência a este mandamento? Este mandamento tem concorrentes fora e concorrentes dentro. Os concorrentes dentro é a minha própria vontade, é o meu ventre. Olha esse texto aí, de Filipenses. Por favor, abra a sua Bíblia em Filipenses 3, do 17 ao 20. Filipenses 3. A concorrência, a exclusividade de Deus no nosso coração. Filipenses 3, 17. Irmãos, para a igreja, portanto, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, eu vou repetir, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Nós temos uma pátria no céu. Nós vivemos aqui lembrando da pátria de lá. Os pés aqui, mas a mente lá. Os pés aqui, mas os pensamentos lá. Não somos daqui, somos embaixadores aqui. Representamos o Senhor único e verdadeiro aqui. Este mandamento de exclusividade tem uma concorrência dentro de nós, a minha vontade. Eu me constituo, Deus, por conta da minha vontade ou da minha vaidade, dos meus projetos, dos meus desejos. Quando eu coloco alguma coisa do lugar de Deus, eu tiro Deus do centro e coloco a minha vontade, ou me coloco lá, ou coloco o meu filho, ou o meu trabalho, a minha idade. Eu faço isso. O Deus dele é o seu próprio ventre, a sua vontade. Se constitui, portanto, em perdição. Não terás outros deuses diante de mim. Mas há um risco fora. O meu ventre é o meu Deus. A minha vontade precisa ser crucificada para que Deus reine em mim. A minha vontade precisa morrer, ser crucificada, para que eu dê exclusividade a Deus. Como o próprio Paulo falou, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O outro concorrente a este mandamento, na sua exclusividade, é o mundo e as coisas que há no mundo. Às vezes, nós amamos tanto as coisas do mundo que nem queremos ir para o céu. Às vezes o mundo para a gente aqui é tão bom que a semelhança do rico de Lucas 16, nós nem imaginamos que possa haver vida melhor do que essa. Mas as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou jamais no coração, na mente do homem, as coisas que Deus tem preparado. O céu é melhor. Por melhor que seja a vida, o céu é melhor. E por pior que seja a vida, o inferno é pior. O inferno é pior. Então eu quero convidá-los a colocar Deus como exclusivo no seu coração. E não amar as coisas que há no mundo. Quem ama as coisas do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago falou isso. Amigos do mundo, inimigos de Deus. E dentre as coisas que nós amamos e que se torna uma barreira, é o dinheiro, os bens. Quantos, por conta desta cobiça, se extraviaram, desviaram-se da fé, fala Paulo em Timóteo. Amam tanto o dinheiro que colocam o dinheiro ou ter o dinheiro como a coisa mais importante. Deus não valoriza isso. Chega um homem e pergunta para ele, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, entendendo o porquê da pergunta, dá uma direção para ele. E ele não consegue andar na direção que Deus deu, porque ele tinha muitos bens e amavam aqueles bens. E quando nós amamos qualquer outra coisa acima do Senhor, nós não estamos amando o Senhor como Ele deve ser amado. Eu queria fazer algumas aplicações para nós aqui. Salmos 69, versículo 9. Eu convido vocês para que abram Salmos 69. E eu queria que vocês sublinhassem esse texto na Bíblia de vocês. Salmos 69, 9. Eu te amo mais do que consigo expressar. O amor que eu tenho por ti é de todo o coração. Eles me culpam por tudo do que não gostam em ti. Eu queria convidar você a amar o Senhor. Esse texto que eu li é a mensagem. Quando o salmista Davi fala do seu amor ao Senhor.
só existe um Deus. Ele é Deus. O mandamento dele não está longe, que a gente não possa alcançar. Não está profundo, que não possamos trazê-lo. Perguntaram para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu queria convidar a congregação a amar o Senhor de todo o seu coração. Se você amar a Deus de todo o seu coração, não vai sobrar espaço no coração para amar a mais nada. Amar a mais ninguém. E não faltará nada. Amar a Deus de todo o coração. A régua aqui, ó. Não é amar a Deus no domingo. Não é amar a Deus quando as coisas estão bem. É amar a Deus de todo o coração. E expressar isso em palavras, como fez Davi aqui. Eu te amo mais do que consigo expressar. Eu amei essa frase. Amar de toda a tua alma. Amar o Senhor de toda a alma é amar de tal forma que nas emoções não vai sobrar espaço para nada ou para ninguém. É amar a Deus mais do que qualquer coisa que você imagine ou que você deseje. É buscá-lo em primeiro lugar, em qualquer circunstância. E falar para ele isso. Falar para que a sua alma ouça isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó minha alma, ame ao Senhor. Ordene a sua alma que isso aconteça. Exclusividade. Amar o Senhor de toda a tua força. Toda a força que você tem deve ser empregada em amar a Deus. De forma tal que não fique força nem para você abrir o olho. Você está esgotado de tanto investir em amar a Deus. É esta a ideia, é este o princípio. Conseguimos? Não. Não conseguimos. Nós não conseguimos. Deus sabe disso? Sabe. E o que ele espera? Depois que Pedro o negou 3 vezes, e ele sabia como é que estava o coração de Pedro, os sentimentos no coração de Pedro, Jesus sabia. Aproxima-se da praia e o Senhor Jesus chega para eles e pergunta, tem aí alguma coisa que comer? Ele disse, não, Senhor, a noite toda nós não apanhamos nada, tem nada. Aí Jesus diz, voltem e lancem ao lado direito do barco. Eles fizeram isso e pegaram 153 grandes peixes. João 21. Aí João disse assim, é o Senhor. Essa experiência nós já passamos, isso é o Senhor. Pedro se recompôs e nem esperou o barco chegar. Ele veio nadando. Quando ele chega na praia, ele encontra peixe, água e pão, né? Vamos lá? Na praia. Daqui a pouco chegam os discípulos com os peixes e Jesus diz, tragam os peixes que vocês acabaram de pescar e ponham aqui para a gente comer. Comeram. O Senhor Jesus tira Pedro um pouco do meio e diz, você me ama, Pedro? Aí ele responde, o Senhor sabe tudo, sabe que eu te amo. Aí ele pergunta de novo, você me ama, Pedro? Consegue imaginar isso? Na alma de um homem que havia negado que conhecia Jesus? Ele ainda ouvia o galo cantar. Ele não conseguia dormir, o galo cantava, repetia. O gosto amargo. Ele precisava ser restaurado. E o que o restauraria era o amor do Senhor por ele. Você me ama, Pedro? Aí na terceira vez ele diz, tu sabes todas as coisas. A ideia é, eu não te amo como o Senhor merece ser amado.
Eu não te amo como o Senhor deveria ser amado. Eu não te amo como eu queria te amar. Mas eu te amo assim como Pedro ama. Às vezes eu digo isso para o Senhor. Eu queria te amar mais como o Senhor merece ser amado. Mas eu te amo como Waldenberg ama. Essa maneira cearense de amar, que às vezes coloca outras coisas no teu lugar. Eu quero pedir ao Senhor que me perdoe e me ajude a te amar. Porque o Senhor é uma fonte que gera amor. E eu quero dar exclusividade ao Senhor. Na minha mente, na minha boca e no meu coração. Eu quero que o Senhor seja exclusivo. E para isso eu preciso do Senhor, mediando a minha questão. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu digo para ele, ajuda-me na minha falta de amor. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 João 5,3. Eu queria encerrar aqui. Amar o Senhor de todo o coração, amar o Senhor de toda a tua alma, amar o Senhor de toda a tua força, amar o Senhor de todo o teu entendimento. 1 João 5, o 2 e o 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são, não estão longe, não estão profundo, todos têm como entender, não são pesados, não são penosos, não estão distantes. Curve sua cabeça, por gentileza, por favor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Coloque o seu nome. Sim, Senhor, eu te amo. Eu quero te amar como o Senhor merece ser amado. Eu quero te amar como o Senhor expressa aqui que eu devo amar. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero priorizar o meu amor ao Senhor. Eu quero cantar o meu amor ao Senhor. Eu quero falar do meu amor ao Senhor. Sim, Senhor. Eu quero sair com um propósito de amar o Senhor. E falar do teu amor. Eu quero dizer do teu amor para comigo e do teu amor para com todos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Primeiro mandamento, exclusividade. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou como diz o texto hebraico, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Mesmo numa terra de muitos deuses. Não terás outros deuses fora do teu coração. Não terás outros deuses dentro do teu coração. Não terás outros deuses em lugar nenhum. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é o nosso Deus exclusivo. Nós somos o seu povo exclusivo. Propriedade exclusiva de Deus. Somos nós. Ele vai exigir isso da gente. E é isso que nós apresentaremos a Ele por meio de Jesus. É um princípio. Amar a Deus. Ame a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por meio de Jesus, o teu Filho, nós queremos expressar ao Senhor o nosso amor. Ajude-nos a te amar, Senhor, porque às vezes nós nos amamos tanto que não sobra espaço para nada nem para ninguém. Amamos tanto os nossos projetos, amamos tanto os nossos sonhos, amamos tanto a nossa vontade que quase nos endeusamos. Perdoe-nos por isso, ó Pai.
Quando o meu projeto é mais importante do que o teu projeto, nós somos deuses. Perdoe-nos por isso, Pai. Perdoe-nos, ó Deus. Quando eu invisto muito mais em ser obedecido do que em obedecer. Quando eu invisto mais em ser visto do que ver o Senhor. Quando eu invisto muito mais na minha vontade do que na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Perdoe-nos. Perdoe-nos, ó Deus. Perdoe-nos porque nós nos amamos muito mais do que o que deveríamos e muito mais do que o Senhor. Perdoe-nos porque nós criamos panteão dentro do próprio coração para colocar ali a nossa vontade. E quando essa vontade não é realizada, nós nos chateamos, nos zangamos, nos deprimimos. Perdoe-nos esta intolerância, este pecado. Perdoe-nos, ó Deus, perdoe-nos. Não há outra palavra. Perdoe-nos, ó Deus. Quando nós somos influenciados pela sociedade a amar o que ela ama, e a investir no que ela investe, e a buscar o que ela busca, em vez de influenciar, somos influenciados. Perdoe-nos por isso. Perdoe-nos, ó Deus. E agora, diante desta palavra que exige de nós exclusividade, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos ajude a te amar e nos ajude a expressar o nosso amor ao Senhor, de forma que o Senhor, sim, por meio de Jesus, se sinta amado. É a nossa oração, agora, na mediação do Senhor, por meio do Senhor e para a glória do Senhor Jesus, no nome dele. Amém. Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas. A Ele a glória. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória,
A Ele a glória. Ao Senhor Jesus Cristo a glória. A Ele todo o louvor. A expressão da nossa gratidão. Ele é o nosso Deus. Nós somos dele. Nós o amamos, porque ele é totalmente amável. Jesus é amável. Bendito seja Cordeiro Santo de Deus. Próximo domingo, 8 horas, estaremos aqui para celebrar a vitória dele sobre a morte. Para bendizer o Senhor. Quero convidar o presbítero Alan Caster, que vem aqui à frente, por gentileza. Muito obrigado pela presença dos irmãos, dos nossos convidados e visitantes. Muito obrigado. Alan Caster vai orar, pedindo a bênção do Senhor sobre os irmãos, abençoando a semana dos irmãos. Em seguida, a sua oração, estaremos impetrando a bênção apostólica. Por favor, meu irmão. Pai querido, obrigado, Senhor, por tamanha graça, tamanha misericórdia, esse infinito amor que o Senhor expressa para cada um de nós. Não somos merecedores de nada disso, somente por sua graça, por seu amor. Muito obrigado por termos esse tempo aqui reunidos em seu nome, louvando e entoando cânticos ao Senhor, ouvindo da sua palavra e conhecendo-o cada vez mais. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor vá conosco, vá diante de cada irmão, de cada irmã. Que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor. Uma semana de expressão de amor da tua igreja para contigo e do Senhor, como sempre faz, para os seus filhos. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós somos o povo de Deus. Nós amamos a Deus. Nós somos o povo para falar deste Deus. Mais do que falar de nós mesmos. Somos chamados e separados para falar da glória deste Deus. E do perdão deste Deus. E da graça deste Deus. Que este Deus poderoso te abençoe. E abençoe a tua vida. E abençoe a tua casa. O Senhor nosso Deus abençoe os teus filhos. E os filhos dos teus filhos. O Senhor entre com provisão na tua mesa. E entre com paz nos teus relacionamentos. Ele abençoe a tua vida, ouvindo e respondendo às tuas orações. Esse Deus poderoso que te ama, esteja presente na tua vida e te use como instrumento para que o nome dele e o seu poder e o seu perdão e o seu evangelho sejam conhecidos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.